a 11. Tiago 5, de 7 a 11. Acompanhe a leitura que diz assim a palavra de Deus. Tiago 5, de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmãos, alguns assuntos na epístola de Tiago, eles são recorrentes. Por exemplo, a necessidade de lidar e pedir sabedoria. Nós vimos ao longo dessa exposição do livro de Tiago, que não é apenas uma vez que ele toca nesse ponto. A necessidade do cristão ter sabedoria para lidar com as adversidades da vida. Uma vez ele chega a exortar os seus leitores a pedirem a Deus sabedoria. E mais à frente ele toca nesse assunto. Não é a primeira vez também que Tiago fala sobre a necessidade da paciência. Paciência é uma virtude cristã. Paciência é um fruto espiritual. Ou seja, espera-se de um cristão que ele seja alguém longânimo, paciente. Mas a questão é, por que nesse bloco ele faz esse apontamento? É só lembrar do sermão de domingo passado, à noite. Domingo à noite, Tiago exortava os ricos por obterem lucros à base de fraude. Lembrem disso. Então, o sermão de domingo à noite nos ensinou que haviam pessoas que enriqueciam ilicitamente. Não que enriquecer licitamente seja pecado. O enriquecimento deve ser, se vier, deve ser fruto de um trabalho honesto, tendo como centro da sua vida a graça de Deus. Então, nesse sentido, não há mal nenhum. Abraão era rico, Jó era o homem mais rico do Oriente, José de Arimateia, Nicodemos. Então a Bíblia está repleta de homens que foram ricos e que herdaram o reino de Deus. Por quê? Porque não era a sua riqueza o seu Deus. Eles não tinham como Deus os seus bens, mas eles tinham como Deus o Senhor. Porque todo rico que tem como seu Deus os seus bens, vale aquela palavra do Senhor Jesus que diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Então Tiago exorta os ricos, e alguns estudiosos entendem que esses ricos do capítulo 5, que enriqueciam à base de fraude, ou seja, de subtrair parte do salário dos seus empregados, alguns comentaristas entendem que eles não eram crentes. Eles não eram crentes. E eles alegam que pensam dessa forma porque não há nenhum chamado ao arrependimento. Então, geralmente, quando um crente na Escritura está na prática do erro, o autor da carta chama ao arrependimento. No caso desses ricos do capítulo 5, eles não são chamados ao arrependimento. Tiago não mandou que eles se arrependessem. Então, alguns estudiosos vão entender que a vítima desses ricos eram os filhos de Deus, os crentes. Então, com isso em mente,
Tiago, que está escrevendo para crentes, agora vai dizer: irmãos, tenham paciência. Por quê? Porque o contexto imediato trata de irmãos que estavam empobrecendo, porque outros estavam subtraindo o que lhes era de direito. Então, com base nesse pensamento, Tiago diz: irmãos, tenham paciência. Por isso que ele vai tratar desse tema. E aqui, irmãos, como eu costumo dizer, Tiago é especialista em ilustrar. Você lê a epístola de Tiago e é gostoso ler a epístola de Tiago. Toda a Bíblia nos edifica, mas Tiago é extremamente prático nas suas palavras, ele é direto. E esse Tiago é irmão do Senhor Jesus e o grande pastor de Jerusalém. E há uma outra informação aqui, irmãos, que eu esqueci de dar ao longo dessas exposições. A Epístola de Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Foi o primeiro livro do Novo Testamento, foi justamente essa epístola. E o último a ser escrito é do outro irmão do Senhor Jesus, Judas. Lembrando que o Judas não é Judas Iscariotes. Jesus tinha um irmão chamado Tiago e outro Judas. Esses dois escreveram, Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento, e Judas, o último. Apocalipse foi escrito antes do livro de Judas, tá? Pois bem, feita esse esclarecimento, a gente vai voltar os olhos para o texto e tentar entender o ensinamento que Tiago nos traz. Ele começa naturalmente do verso de número 1 ao verso de número 8, que ele traz então a normativa, a necessidade do cristão ser paciente, e ele usa a primeira figura. A primeira figura aqui é do lavrador. Depois apenas o verso 9, ele usa uma segunda figura. 9 e 10, ele usa uma segunda figura, que é a figura dos profetas. Eles também precisaram ser pacientes. Eles praticavam justiça, pregavam a verdade e eram perseguidos por conta disso. A terceira figura que Tiago usa está no verso de número 11. Ele então olha para o Antigo Testamento, aliás, já havia olhado porque mencionou os profetas, mas ele olha então para o primeiro livro escrito da Bíblia e avista Jó. E diz: irmãos, sejam perseverantes como Jó, tá? Lembrando ainda, antes de adentrarmos o texto, que o propósito de Tiago, em meio às provações que as 12 tribos de Israel estavam sofrendo, era maturar a fé daqueles irmãos. Então a intenção de Tiago é dizer: meus irmãos, os sofrimentos que vocês estão passando não é em vão. Isso deve levá-los aos pés do Redentor. Devem fazer com que vocês compreendam que as adversidades da vida, elas nos fazem crescer na fé. Mas tratando do tema paciência, vamos ao texto. Verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Portanto, por quê? Olha, se vocês têm sofrido alguma lesão no seu direito, se os ricos têm roubado de vocês o que lhes é de direito, tenham paciência. É o que Tiago está dizendo: tenham paciência, irmãos. Sejam pacientes. Aí ele vai dar razão, porque a vinda do Senhor está próxima. Os autores do Novo Testamento e a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, eles tinham uma expectativa de que Jesus voltaria ainda no primeiro século. A gente sabe que aguardamos o Senhor Jesus, ou a igreja aguarda o Senhor, há mais de 2000 anos. Ele disse que viria como ladrão, quando menos se esperasse, finalmente ele viria entre as nuvens. Mas a igreja do primeiro século, ela não compreendeu que quando Jesus disse: vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ela não compreendeu, por exemplo, que a tratativa do Apocalipse dizia respeito a mais de 2000 anos.
Então aqueles irmãos viviam na expectativa de que Jesus voltaria logo. Daí a palavra de consolo de Tiago. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até que o Senhor venha, que vocês tenham paciência. Mas Tiago não errou. Porque observem que ele diz: até que o Senhor venha. Então essa verdade, ela é válida para a igreja, porque ela está apontando para a escatologia, para a vinda do Senhor, a doutrina dos últimos tempos, a qual todo crente deve ansiar a vinda do Redentor. É estranho um crente não desejar que Jesus volte, irmãos. Isso é estranho, porque isso denuncia que esse crente não tem a percepção adequada sobre o reino de Deus. Pastor, mas eu vou deixar as minhas coisas aqui, os meus bens, que fiquem. Que fiquem. Como estar preocupado com coisas que são terrenas, que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam, quando na verdade o Senhor tem preparado um deleitoso encontro com a igreja. Mas há crentes que não anseiam isso. Eles não nutrem no seu coração a expectativa da volta do Senhor Jesus. Irmãos, é pecado a gente ter esse comportamento de morosidade com relação à volta do Senhor Jesus. O crente deve desejar que o Senhor Jesus, deve desejar todos os dias a volta do Senhor Jesus. Olha o argumento de Tiago: irmãos, tenham paciência. Essa é a normativa. Olhe o argumento: a vinda do Senhor está próxima. Eu lhe pergunto, quantos de nós vivemos a vida na expectativa de que a vinda do Senhor está próxima? Pergunte à sua consciência se essa é uma realidade para você. O fato da vinda do Senhor estar próxima. E aí ele prossegue, no verso ainda 7, ele diz assim: olha a ilustração que ele traz. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez ele repete, mas agora usando a figura do lavrador, que é simplesmente excepcional. Pare um pouco e pense. Talvez você imagine assim: pastor, eu não sou nenhum rurícola, eu não trabalho, eu não lido com a terra, então eu não lido com a lavoura. Mas não precisa você lidar com a terra ou a lavoura. Todo mundo sabe que um plantio é necessário arar a terra, preparar o solo para a semente. Depois essa semente vai germinar, vai crescer e finalmente apresentar os seus frutos. O argumento de Tiago é o seguinte: o que é que o lavrador pode fazer caso ele seja impaciente? A resposta é nada. Por isso que todo lavrador, ele é paciente. Quem faz o plantio de café? Quem faz o plantio de milho, sendo bem nordestino? A gente sabe o momento de plantar o milho. A gente sabe o momento de colher o milho. Ninguém está plantando milho no mês de dezembro. A gente sabe qual o momento que ele produz. O plantio de cana-de-açúcar. Qualquer plantio é necessário que aquele que lavra a terra tenha paciência. Mas curiosamente, irmãos, ele precisa ter paciência porque há fatores externos que não dependem dele. Certamente que se você chegasse para um lavrador e dissesse assim: olha, você gostaria de plantar em um dia e no outro colher? Primeiro ele vai estranhar a sua pergunta, porque ele vai pensar assim, que você está alucinado, que há algo de anormal
com a sua saúde mental, porque ele está tão habituado a plantar e a aguardar a colheita que ele vai estranhar. Mas se isso pudesse ser perguntado, certamente todos diriam: quero, claro, eu vou aumentar e muito a minha safra. Mas Tiago diz assim: ele planta e ele precisa aguardar pacientemente as primeiras e as últimas chuvas, porque a chuva não depende do lavrador. Arar a terra, lançar a semente, a colheita, combater as pragas para que não comam a plantação, para que não consumam a plantação, depende do lavrador. Mas há fatores externos que não dependem. Por exemplo, a ação do tempo. Vejam o que diz lá em Deuteronômio 11, versículo 14. Deuteronômio 11, verso 14. Diz assim: então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Quem dá a chuva? O Senhor. Quem dá as provações? O Senhor. Deus prova o cristão a sua fé. E esse mesmo Deus é o que faz a chuva cair e regar os campos, tanto as primeiras quanto as últimas. E esses são fatores que independem do lavrador. Em termos práticos, irmãos, nós vamos enfrentar adversidades na nossa vida. Talvez a sua aprovação seja com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, queira Deus que não. Talvez sua aprovação seja com relação ao anseio pelo amanhã, que você não sabe como as coisas vão se processar. Talvez seja uma aprovação de saúde. Talvez você não esteja bem de saúde. Talvez você não esteja estável em suas emoções. Talvez o seu coração esteja aos pedaços diante do Senhor. Mas o que fazer diante de uma situação como essa? Será que nós adiantaríamos um processo pelo qual precisamos enfrentar? Ou, em lugar disso, deveríamos pacientemente aguardar no Senhor, humilhados aos pés do Senhor Jesus Cristo, orando e suplicando por graça e misericórdia? Pare um pouco e pense. Quando você vai aos pés de Cristo se humilhar, você é abençoado, a sua fé é fortalecida, você é santificado. Quando você abre a Escritura e lê e medita nela, entendendo o que é a palavra de Deus, o seu coração é fortalecido. Você é tomado de paz, você é tomado de alegria. Isso não é sem causa. Diante das provações e das adversidades da vida, a vontade de Deus é que corramos para os pés de Cristo. É que não nos humilhemos diante de homens, mas aos pés do Redentor. É que busquemos graça, misericórdia, paz e luz, onde de fato podemos achar. Você não encontra luz, paz, você não encontra alegria em meio a conflitos, correndo aos pés dos homens, nem com base na sua própria força. A fé é justamente essa capacidade de acreditar em um Deus que é invisível, mas acreditar a ponto de saber que o seu respirar e o seu pulsar está nas mãos dele.
Diz a ciência que o homem tem aproximadamente 100 mil fios de cabelo na cabeça. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem sobre a sua cabeça. A ciência busca uma estimativa para saber quantas batidas o coração faz ao longo de uma vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus sabe exatamente quantas batidas o seu coração vai dar. Mas não é só isso não. Ele determinou quantas batidas o seu coração ia operar ao longo da sua vida. Eu queria perguntar a vocês, irmãos, você acha mesmo que ser tomado de impaciência, de angústia, de tristeza, você acha mesmo que correr aos pés de homens lhe trará paz, alegria, conforto? Quantas vezes, em meio às nossas angústias, nós não dobramos os joelhos, abrimos o coração com sinceridade diante do Deus da nossa salvação e levantamos em paz? Se você nunca viveu essa experiência na sua vida, é porque você nunca se prostrou diante do Deus da sua salvação quando o seu coração estava em frangalhos. Faça isso. E eu duvido que um coração quebrantado aos pés de Cristo não levante em paz. O mar pode estar pegando fogo e o mundo desabando. Qualquer crente, irmãos, que pacientemente desce aos pés do Redentor, rasga o seu coração, derrama as suas lágrimas, confessa os seus pecados, admite a sua insuficiência e diz ao Senhor: se não for a tua graça, eu não sei o que será de mim. Qualquer crente que fizer isso, ele levantará em paz. O homem humilhado diante de Deus, que se dobra, é um. O homem que se levanta depois de uma oração sincera é outro. Talvez você já tenha vivido isso. Mas se você nunca passou por isso, eu quero lhe dar um conselho pastoral. Junte todas as suas aflições, as suas angústias, e lance aos pés do Senhor, como disse o apóstolo Pedro. E sabe qual é o argumento de Pedro? Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, embora você não perceba. Pastor, mas eu estou sofrendo. Não se preocupe não, seu sofrimento não é para a morte, é para a glória de Deus. Seu sofrimento é para lhe fazer crescer espiritualmente, é para lhe fazer ser mais santo aos pés do Redentor. Esse é o ensinamento de Tiago. É duro ou é fácil? Não. Mas quem lhe disse que você vai compreender isso com a sua razão humana? Aí, amigo, precisa de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí. O segundo ensinamento, na verdade é o mesmo, mas é a segunda ilustração que Tiago usa, está no verso de número, os dois versos seguintes, versículos 9 e 10. Olha uma outra normativa que ele vai trazer e agora uma outra ilustração. Verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Aí Tiago vai dar razão. Para que vocês não sejam julgados. Olha outra razão. Eis que o juiz está às portas. Olha agora a ilustração. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor.
Olha o que Tiago está dizendo: meus irmãos, não se queixem uns dos outros. E aí talvez alguém pergunte assim: pastor, o que é que tem a queixa a ver com a paciência? Presta atenção. A paciência é espiritual, é um fruto do Espírito. A queixa é carnal, é um fruto da carne. O inverso da paciência é a queixa, é a reclamação, é o descontentamento. Deixa eu deixar uma coisa clara para ninguém me entender mal. Nós não estamos dizendo que é ilícito você correr atrás de um direito seu. Por exemplo, há um dito no direito que diz assim: o direito não socorre aos que dormem. Então, se você tem algum direito e você recorre a esse direito, você está fazendo cumprir o que é competência sua. Meus parabéns. Mas a questão que Tiago levanta aqui não é essa, irmãos. A questão que Tiago levanta é que aqueles irmãos, leitores da sua carta, e isso se estende a nós, não se deve se queixar um do outro. Por quê? Porque esse é o extrato da impaciência. O irmão siamês da queixa é a impaciência. A impaciência a queixa é o fruto, é o produto da impaciência. Vocês já viram alguém paciente se queixar? Olha, eu estou com muita paciência hoje. Não, irmãos. Só se queixa o impaciente. Você sai no trânsito, tem duas coisas que eu pensei que eu era um homem paciente, mas Deus me mostrou que tem duas coisas na minha vida que me tiram a paciência. Tem duas coisas que me tiram muita paciência. Embora eu não xingue ninguém, não ofenda ninguém, mas me tira a paciência. Uma é dirigir em Aracaju, porque eu acho que os melhores motoristas foram postos lá. Todo mundo anda do lado esquerdo, se entra em uma via não dá seta, você dá jogo de luz pedindo passagem, não dão. Ou seja, parece que se rasgou o Código de Trânsito do Brasil, o CTB. Isso me deixa muito impaciente. Mas não costumo arrumar briga com ninguém no trânsito, até porque eu acho que não devo também. E a outra é assistir o jogo do meu time. Também me deixa muito impaciente, né? Tem que ter o coração forte para assistir aos jogos do meu time. Tem que ter o coração muito forte. É um verdadeiro teste cardíaco. Essas duas coisas me fazem perceber o quanto eu sou impaciente. Não no todo, mas essas duas coisas me afligem um pouco. Mas o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que, veja só, por que eu fico impaciente no trânsito? Desculpe, porque eu me queixo no trânsito, ainda que não com terceiros, mas com a situação. Porque eu fico impaciente. Por que você se queixa de algo? Porque você fica impaciente com aquilo. Mas o que é que a Bíblia diz acerca da queixa do homem? A Bíblia diz que o homem deve se queixar de uma coisa. Pasmem. Você sabe o que é que a Bíblia fala sobre a queixa do homem? A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Cada um deveria se queixar dos seus próprios pecados. É justamente o que a gente não se queixa. A gente se queixa do pecado do outro, mas não do nosso. A gente quer retirar o cisco no olho do outro, mas não a trave do nosso. A gente se queixa do outro, mas não de nós. Observem, é isso que a Bíblia fala da queixa. Primeiro ela pergunta: de que se queixa o homem? O homem deveria se queixar do seu próprio pecado. É o que nós não fazemos. Observem que Tiago está dizendo aqui, Tiago não está reprovando se queixar dos pecados. Tiago está dizendo, no verso 9: irmãos, não se queixem uns dos outros, que vocês não sejam julgados. E qual a razão? O juiz está às portas, o Senhor está próximo. Não façam isso. Então ele traz a ilustração, e aí ele mostra: olha, tenham a mesma paciência que tiveram os profetas, ou use como exemplo, melhor dizendo, o sofrimento dos profetas.
Então os profetas sofreram e suportaram tudo isso com paciência. Profetas foram lançados em poços para morrerem lá. E por que isso acontecia? Porque eles pregavam a verdade. Porque veja só, quando alguém é condenado por um mal que praticou, essa condenação é justa. Por exemplo, vamos tomar como parâmetro o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Os dois ladrões ao lado do Senhor Jesus. Um, arrogantemente, dizia ao Senhor: desce dessa cruz, tu não és o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Isso era ironia. Ele não tinha fé. Ele não acreditava que Jesus fosse o Cristo. Ele estava ali escarnecendo. E olhe que ele também estava sendo condenado. O ladrão da outra cruz disse: você não teme a Deus estando sob igual sentença. Olha a diferença desses dois homens. Um zombava do Senhor Jesus Cristo. O outro reconhecia que a sua condenação era justa, porque ele seguiu e disse: nós estamos sendo condenados com justiça, mas esse homem nenhum mal fez, disse o segundo ladrão da cruz. Olhando para o Senhor, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando o Senhor vier, se lembre de mim. Jesus disse: hoje você entrará comigo no paraíso. E Cristo e aquele homem quebrantado e arrependido, salvo e eleito de Deus, adentraram ao paraíso. Então, olhe que o ladrão da cruz, ele reconheceu que a sua condenação era justa. Aponta para o Senhor e diz: mas ele nenhum mal fez. A gente sabe que a condenação de Jesus foi em razão dos nossos pecados, das nossas mazelas. Os profetas eram condenados não pela prática da injustiça, mas pela prática da verdade. Como foi a morte de João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. João Batista, embora apareça no Novo Testamento, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, embora apareça no Novo. Como foi a morte de João Batista? Decapitado. Decapitado. Para atender a vaidade de uma mulher que traía o seu marido. E que João Batista denunciava esse pecado e dizia: se arrependam, porque o reino de Deus é chegado. Ao invés do arrependimento e da conversão, preferiram a cabeça de João Batista em uma bandeja. Em que momento houve murmuração por parte dos profetas? Tiago então usa esse argumento e diz o seguinte: irmãos, verso número 10, desculpa, irmãos, tomem como exemplo o sofrimento de paciência. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. É dizer, se você pensa que está sofrendo, já teve filho de Deus que sofreu bem mais do que você. Os profetas foi um exemplo disso. Foram condenados injustamente. A gente costuma, irmãos, achar que o nosso sofrimento é o maior de todos. A gente costuma achar que outros não suportariam o nosso sofrimento. No entanto, a carga que o Senhor dá é o mesmo Deus que providencia de suprir as nossas necessidades e fortalecer a nossa fé. Então, Tiago usou o primeiro personagem, a saber, o lavrador, dizendo: tenham paciência e esperem. Usa o segundo personagem agora, os profetas, dizendo: eles sofreram muito, então vocês tenham paciência. Ele entra agora no terceiro personagem, verso de número 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Ele faz uma afirmação:
Nós consideramos felizes pessoas perseverantes? A resposta é sim, claro que sim. A lida na carreira cristã é um exercício vitalício de perseverança na fé, tá? Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, diz Tiago, o que aponta ao livro de Jó não como uma fábula, mas como fato. Então ele vem e diz: e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Ele prossegue e diz: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago agora está chamando os seus leitores a voltarem os seus olhos para Jó. Porque, irmãos, se nós fizermos uma breve reflexão sobre Jó, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos 2 diálogos entre Deus e Satanás, no qual Jó não toma conhecimento. O diabo retira tudo de Jó, conforme a autorização do Senhor. Jó não tem conhecimento. Do capítulo 4 em diante, até quase o final do livro, nós temos 3 amigos de Jó o acusando de ser o responsável pelas calamidades. A ponto de Jó dizer no capítulo 23, se eu pudesse me achegar ao tribunal do Altíssimo, eu encheria a minha boca de argumento para defender a minha causa. No capítulo 38, Deus aparece a Jó, faz 70 perguntas e diz: agora cinja o seu lombo e me responda. Jó não responde uma pergunta das 70. Como é o final do livro de Jó? Capítulo 42. Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e por isso eu abomino a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Quem é aquele, como disse o Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Senhor, eu falei do que eu não devia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O Senhor me disse: escute-me, pois, Jó, eu vou falar, e você me responderá. E aí Jó conclui, dizendo que agora, depois de 42 capítulos passados, ele agora de fato conhece a Deus muito mais do que outrora. Ele morreu sem saber a razão do seu sofrimento. Jó não teve acesso a o que foi dito entre Deus e Satanás. Quando Deus autorizou o diabo a tirar tudo de Jó, ele não teve acesso. Mas o final da vida de Jó, irmãos, demonstra que de fato a sua perseverança, porque embora ele tenha pecado na ocasião que desejou advogar sua própria causa, capítulo 23, embora ele tenha cometido esse lapso, em nenhum momento Jó disse: eu abandonarei a minha fé porque eu não suporto o tamanho sofrimento. Em nenhum momento. Eu estou lendo o livro de Jó esses dias. Todo dia eu leio 3, 4, 5 capítulos do livro de Jó. Todos os dias. Eu já li esse livro outras vezes e continuo me surpreendendo com o que acontece ali. Em nenhum momento, não há um versículo no livro de Jó que ele disse: eu me arrependo de ter ao Senhor como meu Salvador, eu me arrependo de crer no meu Deus. Nenhum versículo no livro de Jó. E olhe que a mulher de Jó o incentivou a amaldiçoar Deus e morrer. Você sabe qual foi o conselho de Jó, da mulher de Jó? Talvez você não entendeu essa frase. O conselho da mulher de Jó foi, sabe qual? Blasfeme contra o seu Deus e pratique o suicídio. Foi isso que a mulher de Jó disse a ele. Xingue a Deus, blasfeme contra ele e tire a sua própria vida. Era isso que a mulher de Jó estava dizendo a ele. E ele chega a afirmar no seu livro: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará
O Redentor de Jó se levantou. Se levantou para questioná-lo, para dizer a ele: quem você pensa que é? Eu sou o seu Deus. E multiplicou tudo aquilo que Jó tinha outrora. Deus abençoou demasiadamente. Sabe qual é o final do livro de Jó? Deus diz aos seus amigos que o acusavam: se vocês orarem, eu não aceito. Vão atrás de Jó, para ele interceder por vocês, porque a oração de Jó eu vou ouvir, mas a de vocês eu não atendo. E Jó precisou então interceder pelos seus 3 amigos, para que Deus não despejasse a sua ira sobre eles, que acusavam Jó de haver feito o que não fez. Nenhum momento ele pensou em abandonar a fé. Mas muitos de nós, diante das dificuldades, o primeiro passo não é a fé. O primeiro passo é a razão, é a busca de homens nos quais nos tornamos malditos em colocar a nossa fé e esperança neles. Muitos que já estiveram entre nós diante das adversidades da vida se afastaram, se foram, não suportaram. Porque a verdade, irmãos, é que ou nós compreendemos que a nossa vida de fé é uma vida de perseverança vitalícia, ou nós vamos nos revoltar contra as situações da vida, seremos queixosos, impacientes, rudes, de difícil lida, e um povo que, ao invés de coração cheio de fé, o que tem dentro do peito é um vácuo. Ou a gente aprende o que está sendo ensinado, ou nós seremos verdadeiros mortos-vivos, aparência de crentes, mas corações e mentalidades de ímpios. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos, das vezes que desconfiamos da providência dEle. Deus nos chama a orações sinceras. Deus nos chama a confiar nele. Ele nos basta. Eu quero encerrar esse sermão dizendo a você, em poucas palavras: Ele é suficiente para você. Ele é suficiente. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor das ovelhas, o que é infalível. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. E a tradução colocou: e nada me faltará. Sabe qual é o sentido? O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Em outras palavras, o Senhor é absolutamente suficiente para mim. Irmãos, tenhamos paciência. Tenhamos paciência. É uma virtude da fé. É um produto da fé. Tenhamos fé no nosso coração. Esperança. Esperança. Os dias de amanhã, eles estão nas mãos do nosso bom pastor. Depende dele. Se nós que somos pais ruins sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que Deus não faria em termos de socorro e cuidado aqueles que descem aos pés do Redentor para se humilhar e clamar por graça e misericórdia. Para finalizar, você que talvez não seja crente, eu quero lhe dizer: se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, porque você não é a sua esperança, os homens não são, e se você rejeitar o Evangelho, você será condenado por isso. Mas nessa manhã o Senhor também te diz: se arrependa e creia no Evangelho. Amém. De pé, nós vamos encerrar com a oração e nos dividir em classe. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, quando fazemos queixas, na verdade, que não temos direito. Quando somos impacientes, intransigentes, quando não somos fervorosos, o nosso coração não está cheio de fé. Tenha misericórdia de nós.
Ajuda-nos a perseverar na fé, a amar a verdade e a prática da justiça, a sermos leais ao Teu nome. Ajuda-nos a compreender, meu Deus, que por mais dificuldades que tenhamos de enfrentar nessa vida, a bem da verdade, elas não se comparam da glória com a glória que está por vir. Aqui, Senhor, é uma passagem, mas na eternidade não estaremos presos ao tempo. Desfrutaremos eternamente da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua compaixão, do Supremo Pastor das ovelhas, que nos aguarda. Pai eterno, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos e aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a termos mais fé, porque na caminhada isso muitas vezes tem nos faltado. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós hoje e eternamente. Amém.